Estamos no ar com o Libertos Podcast, o seu podcast do Projeto Libertos, o projeto de vigílias, conferências, manhãs de glória, que desde 2018 tem incendiado nossa Belém do Pará. E querido, eu estou muito honrado. A nossa mesa hoje está cheia de novidades. Hoje, ao meu lado, está o nosso host, né? O nosso pastor Rogério Leal. Bem-vindo, pastor. Amém, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial, um momento sublime que Deus proporcionou à Nação Libertos. Então, muito obrigado, pastor, pelo convite. Pastor. É uma honra estar aqui com vocês também, participando desse momento tão especial. A honra é toda nossa, ainda mais que o pastor Rogério, você que vai pro Liberto, está acostumado a vê-lo por trás das câmeras, né? Pelos bastidores, e agora ele veio pra frente das câmeras. É diferente, pastor? É diferente, uma experiência boa, uma experiência única, né? Mas é tudo que Deus proporciona para nós. Então é algo extraordinário estar aqui, né? Sim. E ainda mais nesse ambiente tão propício para nós dialogarmos, conversarmos acerca da palavra de Deus. E o mais essencial, Verdade, a presença do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Pastor, e hoje nós estamos ainda mais honrados por receber um casal que é bênção em nosso ministério, é bênção para o Libertos, mesmo conhecendo há pouco tempo, nós já somos gratos pela vida dele. Recebo agora com alegria o pastor Marcelo e a pastora Daniele Albuquerque. Sejam bem-vindos. Meus pastores, muito bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem, pessoal, dizer o nome de vocês, o ministério que vocês são e dizer as expectativas para algo que vai acontecer amanhã, né, pastor? Sim, a paz do Senhor a todos. Amém. Nós também estamos muito felizes aqui de estar aqui presente. E só para ver como o nosso Deus é maravilhoso, né? Nós nunca imaginamos de estar aqui participando do podcast e hoje nós estamos aqui. Que bênção, pastor. Então, nossos corações estão muito felizes. A minha esposa também, acredito que está. E eu vou deixar ela concluir agora aqui a nossa apresentação. Amém. A paz do Senhor a Pai do todos. Senhor, Pai do pastor. Senhor. Queremos também externar nosso sentimento aqui de muita gratidão a Deus por nos proporcionar mais essa experiência. Estar aqui de pertinho com o pastor César, Que bênção. com a equipe, né, Libertos, que nós conhecemos há pouco tempo, Sim. mas nós já entendemos, né, o mover, Glória o a que Deus, acontece dentro desse ministério. E nós queremos somar, nós queremos agregar o nosso ministério e fazer um grande acontecimento para que vidas sejam resgatadas e alcançadas para o reino de Deus. Que bênção, meus pastores. Pastores, a gente tem muitas coisas em comum, né? Um é que a portas abertas para vocês é a casa de vocês já, não é? Para nós, assim, pregadores, é também um lugar de refúgio, é um ambiente profético. E os pastores, antes mesmo de nós cruzarmos o caminho no Libertos, os pastores já trabalhavam com mini vigílias, né, pastor? Com vigílias também. E qual é a predileção? Como é trabalhar com vigílias? Já era algo que agia no coração de vocês? Ou foi algo que vocês começaram a perceber que gostavam durante a caminhada? Nós começamos a caminhar. Minha esposa já tem uma caminhada maior do que a minha, Que né? bênção. Só que ela foi o canal, foi a porta que Deus usou para me alcançar e para despertar, para me salvar, para me trazer para o centro da vontade de Deus, né? Nós sabemos que sem Ele nós não somos nada. Muitas vezes a gente vaga no mundo, fica ali ao redor do mundo e a gente fica sem imaginar o que nós temos pela nossa frente, a nossa vida. Muitas vezes a gente se pergunta qual a profissão, o que fazer, o que falar, mas assim, quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus, você muda. Verdade. Porque você quer servir o reino, você quer servir a Deus. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Então, quando tu entende aquele versículo que nós temos que primeiro colocar as coisas dos céus na frente e as demais coisas serão acrescentadas, a tua vida começa a fluir. Amém. E as mini vigílias e as vigílias surgiu justamente da minha caminhada. Ela foi me evangelizando em casa. Na verdade, bênção, começou né? dessa forma. Que bênção. Foi me ensinando a ler a palavra. Ela tem um dom da palavra. Eu falo que ela é minha pastora. Aleluia. Ela abre a Bíblia e a mensagem flui ali. Deus dá iluminação para ela. E eu ficava admirado. Fiquei com, meu Deus, eu quero isso. Porque quando tu vê os servos de Deus ali sendo usados, meu Deus, tu fica assim, maravilhado. Verdade, pastor. E quando você começa a se adentrar dentro da Bíblia e ver as histórias, ver os profetas, ver as maravilhas que eles fizeram, você, meu Deus, se o Senhor usou aquela serva 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, eu também quero. Verdade. Então a Bíblia é justamente o nosso tema na nossa vigília. Eu Isso. sou o que a Bíblia diz que eu sou. Verdade, pastor. Então nós temos que tomar posse. Mas para isso nós precisamos ter uma identidade. Não é isso, meu amor? Isso. E como o pastor César nos questionou a respeito, as vigílias, elas fluíram dentro né, de pastor? nós. Nós fomos levantados evangelistas dentro do ministério. E a partir daí, eu tenho um testemunho forte. Eu passei por um luto, eu passei por 5 anos de muita guerra dentro da minha casa.
A gente sabe que quando o esteio da casa ele é removido dali, ele mexe com a estrutura de uma família, né? Em todos os sentidos. E aí, naquele momento, eu tive que ser o pai, a mãe, o esteio espiritual, e eu tive que me levantar, né? Como aquela palavra de Josué que diz assim, Josué, eis que meu servo Moisés é morto, levanta, que eu que te escolhi. Que bênção. Moisés cumpriu a parte dele e agora é contigo. Então pega o teu cajado, te levanta, porque é você que vai atravessar esse Jordão. E aí quando eu tive esse encontro com o Senhor, que a gente sabe que a caminhada com Cristo não é fácil, e para que a gente possa estar aqui hoje falando nesse podcast, nós tivemos que passar por um deserto. Imagino. Né? O Senhor teve que construir em nós um testemunho, porque senão nós não teríamos autoridade no mundo espiritual para levar a mensagem e essa mensagem alcançar vidas. Aleluia. Então o Senhor foi nos conduzindo como uma brisa. Ele foi abrindo o caminho e foi nos direcionando para o centro da sua vontade. E nós estamos aqui, realmente nós fomos impulsionados por Deus a fazer isso. Estamos aqui não por necessidade, mas estamos por obediência, com o coração contrito e quebrantado para cumprir o nosso propósito. Que bênção, né, pastor? É verdade, é interessante nós ouvirmos os testemunhos dos pastores, porque isso nos impulsiona, nós que estamos numa geração caminhando também nesta questão de vigílias, mini vigílias, né? Então, ouvir os testemunhos assim, todos que estão assistindo também, podem se firmar neste mesmo propósito no qual é o Liberta. Sim. Né? Que o propósito é esse, resgatar vidas, resgatar a identidade, estar na linha de frente, né? E sabemos que não é fácil, como a pastora falou, passou por um deserto, passou por luto, mas tem a colheita dos frutos, né? Isso é a experiência que nós passamos, experiência que nós vivenciamos, e às vezes nós tanto nos perguntamos assim, quando é que nós vamos contar o nosso testemunho, né? Então, nós ouvimos o testemunho de A, de B ou de C, mas chega um momento que Deus, ele chega com nós e fala, calma, é agora que eu vou te levantar, vou te impulsionar para o propósito, né? Como o pastor falou no início aqui nos batideiros em off, né? Não imaginávamos, né? Qual era o propósito, receberam promessas, né? Inclusive, aproveitando, perguntar ao pastor aqui, né? Acerca da promessa, como é que foi, né? Um encontro que aquele almoço que o profeta profetizou que vocês estariam aqui, né? Então, conte um pouco dessa experiência que o senhor passou e hoje a promessa de Deus está se cumprindo na vida de vocês, né? E assim, o testemunho vai fortificar. E quem sabe também alguém que está nos ouvindo, né? Nos assistindo, tem uma promessa. Verdade. E o testemunho dos pastores pode ser um impulso mais forte para acreditar naquilo que Deus fez e está proporcionando na vida de vocês. Isso é forte, né, pastor? Porque os pastores estão aqui hoje nessa mesa, mas antes de chegarem nessa mesa, já ouviram Deus falar em outra mesa. Isso é forte. Nós queremos saber, né? Que mesa que antecedeu esta mesa. Muito bom. Na verdade, nessa minha caminhada, eu comecei a buscar. Como eu falei, ela para mim é minha pastora verdadeiramente. Deus já ilumina ali ela a palavra, ela abre, lê e ela tem um entendimento ali. E aí nós começamos a buscar. E aí eu acabei, quando você começa a entender que você tem que buscar cada vez mais Deus para Ele se revelar para você, as coisas do mundo não tem mais sentido. Então eu parei de ver filmes, parei de ver televisão e eu comecei a adentrar, ver cultos, ver louvores, escutar louvores. A gente escuta acordando de casa até a hora de dormir. Sim. E a gente começou a buscar, a ver outros pregadores, a ver outras pregações, para que a gente pudesse ali aprender com cada um, porque nós sabemos que os servos de Deus, cada um tem uma mensagem para trazer para nós. E alimentando o Espírito, E alimentando né? o Espírito. Você tem que cada vez mais alimentar seu Espírito, para que você possa ficar ali cheio de Deus, para que você possa cada vez mais entender. E nessa nossa caminhada, né, nós começamos a buscar, começamos a ver pregações, nós começamos a acompanhar o ministério do Leonardo Salles. Sim. Que é a IPTM. Tremendo, e aí começamos a ver louvores, começamos a nos identificar. E lá tem um pastor, que é o pastor Nathanael Costa, que é um levita. Ele começou, o testemunho dele também é muito forte, ele começou na rua, pregando na rua, cantando na rua para pessoas. Ele ia reunindo as pessoas, nós olhamos, a gente olhou assim, meu Deus, eu quero isso. Porque muitas pessoas acham que Deus
só age na igreja. Não, a igreja somos nós temos que estar cheios do Espírito Santo. É verdade. Para que a gente possa levar a mensagem para todas as pessoas serem salvas. Então, quando a gente sai só dos batidores ali da igreja e a gente entende que a gente tem que ir ali estar em comum com os irmãos, se fortificando, escutando a palavra, mas a gente tem que ir para a rua, tem que levar a palavra, tem que fazer o ídolo do Senhor, que Ele mesmo nos ensinou. Ele deu poder e autoridade para que nós fôssemos justamente fazer esse ídolo. E aí nós nos identificamos, e tem uma música que ele canta, que é a composição dele, que é uma música muito linda, que é O Céu Se Abriu. Isso. E aí a gente começou a escutar, eu comecei a escutar constantemente essa música, e aí ela fazia parte do nosso repertório. E aí a gente via direto, daí comecei a seguir, começamos a acompanhar as pregações dele, do ministério deles também, que nós admiramos muito. E eu até comentei com a minha esposa, falei, olha, um dia a gente vai trazer ele aqui para cantar. Eita, aí ela costuma rir, porque às vezes o profeta de casa não tem. Aí ela me olha assim, Ele sabe? tem uns repentes. Eu tenho repentes assim, olha, deixa eu te falar. Quando eu falo assim, ela já sabe que é alguma coisa. Eu falei, olha, o Natanael, a gente ainda vai trazer ele aqui para Belém e ele vai cantar pra gente. Aí um belo dia a gente estava em casa, já envolvido nisso, fazendo as mini vigílias. Nós fomos levantados também para trabalhar com o grupo de casais, para trabalhar também à frente. Começamos nesse mover. E aí nós fomos proporcionar um almoço, que era, na verdade... Na verdade, amor, nós fizemos um encontro na nossa casa, que o Enzo, o caçula, ele gosta de instrumentos. Então ele tem um dom, ele é autodidata, ele aprende só. Glória a Deus, Então nós né? temos uma sala com piano, bateria, com guitarra, bacana. com bateria, com aquele outro trompete, Isso. flauta, tem Tá quase ali, tudo quase pronto. tudo tem Que ali. bênção. Uma orquestra, né? E aí nós convidamos os pastores para nos confraternizar naquele momento, para eles tocarem, para a gente louvar a Deus. E nesse momento, eles começaram a tocar e a cantar a música do Natanael. Na verdade, cada um estava pedindo uma música. Isso. E aí o Vinícius estava lá, que inclusive o Vinícius vai estar conosco na do vigília. Libertos, Vinícius Brito, isso. do Libertos. E aí eu falei, Vinícius, o céu se abriu. Aí o Vinícius já sabia da música e começou a cantar. Só que nisso que ele começou a cantar, tava lá na nossa casa o pastor Rafael e a pastora Iris, que são também membros lá da nossa igreja. E ele falou, rapaz, eu conheço o Natanael, essa música dele. Eu falei, é dele. Na mesma hora ele pegou o telefone e fez um vídeo. Meu Deus. Olha aí, Natanael, estamos aqui na casa do evangelista Marcelo. Olha aqui, são teus fãs, vamos fazer um vídeo. Fez um vídeo, mandou pra ele. Ele, olha, eu quero ir pra aí. Olha, pai. Aí esse eu quero ir dele pra aí, olhei pra ela, olhei pra mim, vamos trazer eles pra cá. Foi a conexão. Foi. Aí aproveitamos para Maravilha. trazer eles passaram um final de semana, foi bênção aqui para nós. Aí participaram do encontro de casais que nós fizemos num iate, um passeio. Eu lembro. E também participou de cultos e de vigílias nossas lá na igreja. A vigília, ele E participou. aí nós fizemos um almoço para ele foi em casa, orou, foi aquele mover de Deus, Aquele momento açaí, Sim, sabe? sim. E aí no Bem final, pentecostal. Deus usa muito também ele ali, a gente fez uma oração para encerrar o nosso encontro e ele depois fez essa revelação. O céu se abriu. O céu se abriu. Ele falou que ele via a gente justamente assim, cuidando de muitas pessoas, que nós íamos ser levados em 4 cantos do mundo e que ele via que nós estaríamos participando de um podcast. Bem específico, né? Podcast. Sim. Aí eu olhei para ela olhou para mim. A gente A riu. gente. Não, a gente recebe, né? Porque a gente começa a caminhar com Deus, então a gente sabe que se o Deus está prometendo ali, ele vai cumprir. Verdade. Então nós ficamos assim, um olhou pro outro, a gente até brincou, olha, agora começar a ver podcast agora. Sei como vai acontecer. E aí foi para testemunhar, né? Como Deus às vezes a gente nem acredita, né? Muitas das vezes a gente está aqui, muitas pessoas recebem promessa, recebem revelações, e só que a gente depende, nós temos que ativar, Verdade. nós temos que buscar. Deus não vai te deixar, olha, eu vou te prosperar, mas você não pode ficar sentado lá no seu sofá, não pode ficar deitado na sua cama. Deus vai te dar ferramentas, vai te dar ideias, mas você precisa ter atitude, você Verdade. precisa remover a sua pedra, você precisa correr atrás do seu milagre, Verdade, né? pastor. E aí colocando sempre Deus em primeiro lugar. E foi interessante que hoje, daí nos aproximamos do pastor César, Sim. quando ele fez o convite, eu olhei para ela. Nós só fizemos sorrir.
E entendemos que o É Senhor incrível. está no controle de todas as coisas em impressionante. todo o tempo. Pastor, tem certas fases da nossa vida que a gente só vai entender durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. E esse tema que o Liberty vai, né, vir agora amanhã, na sexta-feira, dia 22, identidade. Nós sabemos que hoje nós podemos passar por um tempo tanto difícil para o Evangelho, né, pastor? Nós vemos, por exemplo, cantores que levam o Brasil inteiro a cantar, a igreja do Brasil toda a cantar um louvor, e depois a pessoa em se entender como outra coisa. Por exemplo, né, perdemos um cantor há pouco tempo, o Evangelho, ele afirma que ele é homossexual, a identidade dele agora é essa. E essa crise de identidade que acontece na mente da igreja hoje, né? Como podemos combater? Vamos começar com o pastor Rogério, né, pastor? Como é que nós podemos combater essa crise de identidade? Porque eu sei que Deus, ele tem uma voz, mas o adversário tem ecos, né? Sim. Se nós nos permitirmos, esses ecos vão ficar ecoando na nossa mente, no nosso coração. Como entender quem eu sou em Deus? A minha identidade em Deus. É verdade. Tanto é que a Bíblia fala que o inimigo está como no nosso derredor, né? Derredor. Bradando como leão, tentando nos tragar, né? Mas nós temos que observar as nossas características em Deus. Primeiro é nos conhecer. Segundo é conhecer o nosso Deus. Sim. Saber o Deus que nós servimos, né? Porque o Deus que nós servimos ele é um Deus inabalável. E como o pastor Marcelo estava falando ainda há pouco, ele começou a ver coisas que alimentavam o espírito. Romanos fala que nós temos uma luta entre a carne e o espírito é constante. Então, eu sempre digo que aquele que alimentar mais no dia da briga, no dia da guerra, é o que vai vencer, entendeu? Então, se eu alimentar mais o meu espírito, no dia da tentação, no dia da luta, no dia da dificuldade, quem vai vencer é o meu espírito. Mas se eu alimentar mais a minha carne, quem vai vencer? A carne. Verdade. Entendeu? E como que nós fazemos isso? Através da luz da palavra de Deus. Nós temos que entender que a Bíblia ela é cristocêntrica. Sim. Então nós temos que ver Cristo constantemente. Nosso agir, nosso respirar, nosso falar, nosso pensar, no nosso agir, né? E como diz aqui o tema, né? Eu estava até vendo aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Nós podemos completar dizendo eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso O que a Bíblia diz o que a Bíblia diz que eu posso, e Filipenses fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, o primeiro passo é nos conhecer, e eu entendo que o segundo passo também é conhecer o Deus que nós servimos. Por que nos conhecer? Porque eu me conhecendo, eu vou saber quais são as minhas fraquezas. Nós não somos super-homens, nós somos seres humanos, já não somos máquinas. Nós somos homens sujeitos a erros, falhas comuns. Mas quando nós nos conhecemos, eu sei qual é a minha fraqueza. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou evitar. Vou evitar cair, eu vou evitar pecar. É o único momento que a Bíblia diz foge, né? Justamente contra o pecado. Então foge, corre, sai do lugar, sai do momento, sai do pensamento, foge mesmo. E conhecer a Deus. E nós vamos só conhecer a Deus através da palavra, né? Nos alicerçando, orando, buscando a Deus. E eu creio que Deus ele tem obras para fazer na nossa vida. Então, é nos alicerçar mesmo na rocha, diz, que é Cristo Jesus. Conhecer a Deus e prosseguir Em conhecê-lo. né? Oséias fala que o povo perece Por falta de conhecimento. por falta de conhecimento. Verdade. Minha pastora, se a senhora fosse olhar para a pastora Dani de uns anos atrás, qual foi a sua nova identidade em Cristo? O que mais mudou? Para alguns é um temperamento, né? Para outros já é uma paciência, já é um temperamento um pouco mais forte, mais agitado. O que mais mudou na pastora Dani? Amém. Eu até me lembrei agora uma fala do meu filho mais velho, que cabe bem, quando ele diz assim: Enzo, que é o caçula, tu tens muita sorte de ter nascido quando a mamãe já era crente. Porque quando eu era criança, ela não era assim como ela é contigo. Comigo ela era muito dura. Então a nossa caminhada com Cristo, ela tem que dar frutos, né? Eu achei muito interessante os nossos dois temas ligados, libertos e identidade. Por quê?
libertos. Nós todos precisamos ser libertos. Verdade. Mas não adianta nós sermos libertos e não termos identidade. Isso mesmo. Fatalmente nós vamos cometer os mesmos erros e cair. Então, quando se fala em identidade, eu, como hoje uma mulher, uma serva de Deus, muito mais madura, hoje eu produzo frutos do Espírito. Glória a Deus. Mansidão, paciência, perseverança. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que entender que a nossa vida, ela é uma estação, né? Ela é uma Verdade. estação. Então, tem momentos altos, tem momentos baixos, tem momentos de gozo, tem momentos de aprendizagem, né? E a aprendizagem, ela acontece nos momentos baixos, Verdade. né? No momento da luta, da dificuldade. O Senhor, Ele forja o nosso caráter. Ele sonda verdadeiramente como a gente é. Se realmente a gente quer estar nesta caminhada com Cristo. Hoje nós fomos nos consagrar no monte, nos preparando, porque o céu vai se abrir nessa vigília. O projeto Libertos é um projeto de muito louvor e isso, ele traz um quebrantamento. Então eu acho que a nossa nação, ela precisa de um quebrantamento. Ela precisa de um momento de introspecção. A gente precisa olhar para dentro da gente e entender qual é o propósito que nós temos aqui para a gente prosseguir. Verdade. Porque senão a nossa vida não tem sentido, a nossa vida não tem um destino, né? Sim. A gente tem um alvo, mas para a gente chegar naquele alvo, a gente precisa saber qual é o caminho que nós devemos percorrer. E quando nós chegamos lá no monte para nos consagrar, caiu aquela chuva Sim. forte. E aí eu Chuva de disse, agora o Senhor está perguntando, eu quero saber se vocês estão no propósito mesmo ou não, se vocês estão com fé ou não, ou se vocês vão se acovardar. Então a vida da gente é assim. Verdade. A dificuldade vem, a tribulação vem, mas para nos deixar mais fortes, mais pacientes, mais perseverantes, Glória a Deus. para nos fazer influenciadores do reino. Então toda essa minha trajetória aqui me forjou um caráter de uma mulher forte, Glória a Deus. uma mulher perseverante, uma mulher paciente e uma mulher que não precisa ver, ela precisa crer, Basta porque crer. o resto Deus fará. Verdade. Glória a Deus. Pastor, eu acho incrível, né, como o pastor estava falando. E tem um texto ali em João 2 que chama a atenção de muitas pessoas, né, quando Cristo vai olhar para sua mãe aqui na Terra Maria, vai falar: o que tenho eu contigo, mulher. Isso chama a atenção de muita gente na nossa cultura ocidental, seria um desrespeito, né? Chama de mãe com carinho, com respeito, mas Jesus a chama de mulher. Porque naquele momento, Maria já não está falando com seu filho, ela já está falando com seu Senhor. E quando a gente trata, por exemplo, se a gente for familiar de alguém, como você falou, ela é minha pastora, né? Já não é minha esposa. Tem horas que o senhor fala com a sua esposa, Sim. mas tem horas que o Espírito de Deus se aposta tanto dela que o senhor reconhece. Já não é a Dani aqui, já não é a Daniela verdade, aqui. amor. Verdade. É a Minha profetisa, pastora, é a minha minha pastora. pastora. Eu tenho uma mãe que é muito de oração, o pastor Rogério conhece, né? E tem horas que ela vem comigo e fala: filho, eu sou filho único, quando até de bebê ela me chama ainda. Aí ela vem comigo, tem horas que ela vem comigo e fala: pastor Cedro. Eu já falo: minha mãe tá em guerra. Ela já não quer falar com o filho dela, ela quer falar com o pastor. E quando Jesus ele vem com Maria, ele não a chama de mãe, chama de mulher. Porque toda mãe, antes de ser mãe, é mulher. Sim. Todo pai, antes de ser pai, é homem. Todo pastor é um indivíduo. Toda profetisa é uma pessoa, é alguém. E às vezes eu acredito que nós, na nossa identidade, nossas crises existenciais, a gente se liga tanto ao cargo que a gente esquece que além do cargo ainda existe alguém. Sim, Além isso do é verdade. cargo ainda existe um indivíduo. Por exemplo, o anjo Gabriel, ele vai vir até José e vai falar: cuida de Maria. É a única pessoa, o único ser que não vai falar cuida de Jesus que está sendo gerado. Cuida de Maria. Porque é importante demais o que ela está gerando. Mas ela que está sendo, a que está gerando também é importante. Tem dias que a gente se preocupa muito com a pregação e esquece que o pregador também é importante, né? Verdade. Cuida muito da profecia e esquece que o profeta ali também é importante. Então eu creio que Deus está levantando um tempo de cuidado. Porque existe um pastor Marcelo depois do culto, existe a pastora Dani depois do altar, existe o pastor Rogério depois do culto Shabbat, né? Existe o pastor César depois do Libertos. Indivíduos. Se nós nos atrelarmos muito a cargo, se um dia aprover a Deus que nós o percamos, nós vamos esquecer quem somos, né? Sim. E quem não depende de cargos para ser, mesmo que o perca, continuará sendo. E eu lhe pergunto, pastor, já falando sobre identidade, qual a história da Bíblia que mais lhe chama a atenção, que mais lhe identifica? Na verdade, pastor, você falou agora, passou um filme assim na minha mente. Sim. Porque eu não conhecia muito a Bíblia, conhecia alguns versículos-chave, né, algumas Sim. saudações, alguns salmos. E eu passei 40 anos
no mundo. E o mundo, ele te proporciona coisas que você acha que são maravilhosas. Verdade. Você fica preso ali. O inimigo, ele acaba te proporcionando coisas boas. Ele te dá dinheiro, te dá fama, te dá falsos amigos, Sim. que nós sabemos que não são. Te dá bens materiais. E eu estava preso nesse contexto, achando que a minha vida estava uma maravilha. Na verdade estava, né? Porque ele já tinha me ganhado a minha alma. Então, ele não mexia ali comigo. Eu estava ali, só que eu estava distante da minha salvação. Isso é verdade. Só que Deus começou a fazer um mover, que Deus é maravilhoso, né? Ele começa a ver o que você realmente quer. Ele começou a ver algo diferente em mim, começou a ver graça, né? Sim. E eu comecei a sentir, eu costumo falar que a minha salvação começou há 7 anos atrás, quando foi a primeira vez que eu vi a minha esposa. Olha que bênção. Nós treinávamos na mesma academia, e eu estava fazendo um equipamento, ela foi subindo a escada. Não vamos mentir, nós somos homens, né? Eu, pelo menos, era 2 anos atrás. Deixou depois... de ser não, amor. Não, o homem que eu estou me referindo, carnal. Carnal. A partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo, nós sabemos que Espiritual. o espiritual é o que vem na frente, o que predomina sobre a carne, né? E geralmente o homem vai olhar para o corpo, né? Mas eu não conseguia, eu olhei para o rosto dela. O rosto dela, eu não sabia o que era, brilhava. Eu fiquei impactado com aquilo. Eu não consegui mais treinar, para onde ela ia eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, eu vou me controlar. Porque senão a mulher vai achar que eu sou doido, que eu sou um tarado. E eu agi olhar, e eu fui com aquilo. Ela terminou o treino dela, fui para casa, e eu fui pensando nela. Eu não consegui parar de pensar, eu não sabia o que era aquilo. Um brilho no rosto, sabe? Eu não conseguia, era uma luz, eu não sabia identificar. E aí se passaram os anos, a gente se encontrava na academia, sempre educado, eu falava com ela uma vez ou outra pelo Instagram, e assim a gente foi indo. Quando eu fui, eu sempre de vez em quando fazia um agrado, um elogio, né? E ela, menino, qual era que você falava, irmão? Presta atenção, tu não tem nada a ver comigo. Olha. Olha pra ti e olha pra mim. Tu é todo boy, tu és do mundo. Eu sou uma mulher, e eu tenho um termo que eu brinco, eu sou igrejeira, eu vou pra igreja todo dia, eu vivo para servir a Deus e nada vai me tirar desse caminho. Não há condições, nós somos incompatíveis. Olha só, pra te ver como é o poder de Deus. Eu fico imaginando, nós não podemos conjecturar, né? Mas Deus está lá do seu trono olhando, espera aí, vou te pegar. E aí Deus fez esse mover, começou a nos aproximar, a gente começou a ficar só assim, né? Amigos, conversávamos uma vez pelo Instagram. E aí até que Deus foi se passando os anos, Deus foi começar a trabalhar dentro de mim. Eu comecei a sentir algo diferente, eu comecei a questionar as coisas do mundo, a amizade, coisas que estavam me proporcionando felicidade, mas ao mesmo tempo eu não estava completo. Sim. Faltava alguma coisa. E eu não sabia o que era. E aí foi que no dia 30 de julho de 2021, nós tivemos um encontro. Na verdade, uma amiga dela ia se encontrar com um amigo meu numa festa. Olha como que é o mover de Deus. No Zé Vaqueiro. Aí a amiga dela... Show em Salinas. Em Salinas. A amiga dela, vamos, amigo. Marquei de encontrar um grupo de amigos lá. Vamos, porque eu não posso ir só. Mamãe não vai deixar eu ir só. Ela, Nath, eu ir pra festa, não tem como. Eu sou da igreja, não tem nada a ver essa festa comigo. Eu não sei nem que músicas que cantam lá. E é aniversário do meu filho, dia 30 de julho, como que eu vou deixar meu filho e vou pra lá? Aí ela falou que desistiu, né? Falou pra ela que não ia, mas ela falou que Deus de repente tocou assim nela e impulsionou ela a ir. Aí ela virou, como foi que você falou, amor? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que começou a me dar vontade de ir para esse evento, para essa festa. Aí eu chamei meu filho mais velho e falei, meu filho... a minha amiga convidou para acompanhá-la para a festa, ela não tem companhia. Dia do teu aniversário, filho, como é que eu vou sair de casa? Aí ele olhou para mim e disse assim, mãe, vá, a senhora vive tão só, a senhora só vai para a igreja, vai para o cinema, vá para a praia, que vai fazer bem para a senhora. Aí eu disse, tudo bem, falei, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, está me dando vontade de ir, então eu vou, Senhor, eu vou. E aí, continua aí, amor, o que você está falando. E aí... ela foi. Chegando lá na festa, quando a gente viu, eu estava também no meio, que a amiga dela ia se encontrar com um amigo meu. E aí a festa parou pra mim, parecia que não existia mais ninguém na festa. E aí ela ficou lá toda comportada, né, roupa comprida, tudo bem. E ali em Salinas você já viu como que é, né? O pessoal vai pra festa de biquíni, nada contra hoje em dia, mas é ambiente que a gente sabe que hoje em dia a gente tem que guardar nosso corpo, tem que estar ali sempre preservando, né?
E aí, ela naquele contexto, perdida, engraçado, que as pessoas iam lá e viu que ela não fazia parte dali. E aí começaram a perguntar, vem cá, o que tu estás fazendo aqui? E interessante que foi até um conhecido nosso lá na hora, chegou para ela, vem cá, tu é crente, né? Aí ela começou a rir. Sim, me descobriram no meio da festa. Inclusive ele cantou até hino da harpa para ela lá, tu acredita? Ele cantou hino da harpa. Eu falei, tá vendo como Deus trabalha? Nos lugares mais improváveis e impossíveis, Deus está Ele trabalhando, faz. né? O nosso comportamento, quando nós somos servos, é como ele falou, a luz, ela brilha em nós. É verdade. Então você pode entrar, lógico que você não deve permanecer, né? Você tem que entrar e sair. Do mesmo jeito que você entra, você tem que ser influenciador, né? E não ser influenciado, que é a grande preocupação que a gente tem com essa geração, essa juventude, né? Nós temos que ser influenciadores do reino. E aí foi que ali que despertou, que ela começou a olhar para mim e viu que também eu tinha alguma coisa. Deus pegou o rosto dela, virou, olha, eu brinco que foi uma água de coco que eu dei para ela. Peguei uma água de coco, né, fiquei ali, aí os meus amigos tudo tentando chegar e eu ali querendo, não encosta, não, entendeu? E aí ela falou que Deus ali virou o rosto dela, olha para ele aí, olha para o interior, tu estás vendo só o que tem aí fora, mas eu tô vendo o que tem dentro. E aí, desde esse dia, no dia seguinte ela veio embora para Belém, que era aniversário do filho dela, comemorar depois de um dia, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, não, meu Deus do céu, que isso? Chegou em Belém, na semana seguinte eu mandei uma mensagem para ela, olha, eu gostaria de conversar contigo, será que dava pra gente conversar? E aí ela toda assim, educada, né, tudo, olha, vamos marcar no shopping, eu vou fazer minha unha lá no shopping, a gente se encontra lá. Eu falei, tá bom. Chegando lá eu fui, já cheguei, né, comprei aquela cesta de chocolate, né? Já preparei tudinho, mas tudo zero, né? Zero açúcar, zero isso. Olha. Aí sentamos. Eu costumo falar, a nossa nora costuma até brincar, que foi a conversa mais rápida que em 2 horas. Nós conversamos 2 horas. Pra você ter uma ideia, eu sentei na cadeira junto com ela. Ela só começou a falar coisas. Olha, eu sou igrejeira, eu vou pra igreja de segunda a segunda, eu faço culto doméstico, eu não vou pras festas. Naquele dia ela foi Deus que me impulsionou. Ela falou tudo que uma pessoa do mundo ia chegar, não vou. Entendeu? Mas aí ela me falou aquilo, eu escutei tudinho, pastor, e Deus falou assim no meu coração. E eu falava pra ela, dando esses 7 anos, olha, eu preciso só de uma oportunidade. Toda vez eu falava, brincava com ela, eu preciso de uma oportunidade, ela nunca me deu. Aí nesse dia falou, a tua oportunidade tá aqui. Só que aí tu tem que fazer escolhas, né? Quando você quer o caminho, quando você quer realmente a sua vitória, quando você tá ali buscando, você tem que fazer escolha, você tem que abdicar de coisas. A gente acha que às vezes a gente aceita Deus e a nossa vida vai virar mil maravilhas. Isso é verdade. Pelo contrário, agora eu tô aprendendo que a gente sai de uma guerra e já tá entrando em outra. É incrível. Só que a gente sai com aquela certeza de vencer, porque nós estamos com Deus. Nós estamos abaixo ali dele e ele está suportando, está nos dando apoio. E nós conversamos 2 horas. Eu virei para ela, é isso? Ela falou, é tudo isso aí. Eu falei, tá bom. Nos despedimos, fomos embora. Depois de 3 dias eu liguei para ela. Já me resolvi e eu quero a minha oportunidade. E aí, diga aí o que você falou. E aí, nesse momento, né, como ele falou, eu não tinha nenhum tipo de interesse de ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Até que eu já tinha observado tantas coisas no mundo. E como eu sempre vivi dentro da minha família, com a minha casa, na igreja, com amigos da igreja, então eu não tinha mais. Eu disse, Senhor, tá difícil para mim, agora eu vou ficar só mesmo, porque não me identifico mais com o mundo. Para mim tá difícil. Eu já sou uma mulher madura, eu já sei bem o que eu quero e eu não tô mais disponível para passar por muita coisa, porque eu já sei como as coisas funcionam. E aí quando eu entreguei pro Senhor, porque eu tinha uma tristeza, uma frustração, porque eu sabia que Deus tinha me constituído na terra para ter uma família. E de repente eu não a tinha mais como era antes, né? Mas eu ia para a igreja e eu sentava sempre numa fileira sem ninguém do meu lado. Eu sentava, deixava as cadeiras todas vazias e com os olhos da fé. Eu já via a minha família completa novamente. Glória a Deus. Porque eu acreditava que o Deus que levou levou porque já era o tempo. Mas que ele tinha coisa melhor e maior. Porque senão ele não teria levado um servo
tão honroso, tão digno, que foi muito importante para minha família. E aí eu já tinha desistido porque eu não conseguia encontrar. Eu falei, não, Deus, tu tem coisa melhor ou igual a melhor. Pior tu não vai ter, não. E eu já tinha desistido de encontrar esse alguém. E eu via no Marcelo um meninão, sabe? Um meninão que era... que estava envolvido com as coisas mundanas, então não cabia nada entre nós, não existia nenhum tipo de atração entre nós. Mas quando Deus ele tem um propósito, né? Deus ele une propósitos. Nós estamos hoje aqui nessa mesa por um propósito. Grandes coisas vão acontecer sexta-feira à noite, durante aquela madrugada. O céu vai se abrir. Então, o Senhor me direcionou para ele, me mostrou as virtudes que existiam dentro dele, e aí tudo se encaixou. E quando ele disse estou pronto, eu falei, Senhor, mas não fui eu que quis, foi tu, e agora? Vamos para a igreja. Marcelo, você aceita ir para a igreja? Vamos orar e pedir uma direção de Deus. E lá o Senhor foi e falou poderosamente através da história do filho pródigo, que eu acho que essa história deve marcar a vida dele, como o pastor perguntou, que foi ele sendo resgatado. Né? Ele deixou de ser herdeiro do rei, mas ele voltou e tomou posse de tudo aquilo que Deus já tinha preparado para ele. Que maravilha. E foi justamente como você perguntou. E nós fomos. E eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão grande em mim. E parece que o pastor, foi o Alexandre Júnior, nosso Juninho, que a gente costuma brincar. Parece que ele estava pregando só para mim na igreja. Parecia que não existia mais ninguém. E eu do lado dela eu comecei a chorar. Eu, meu Deus do céu, eu tô aqui me esvaindo em lágrimas. E essa mulher, esse cara é um banana. E aí eu fiquei, sabe, com aquilo no coração e com aquele sentimento. E naquele dia eu entendi tudo. E aí foi que eu realmente estava voltando ali para casa, voltando para os braços do meu pai, né? E a minha vida tomou uma proporção incrível que hoje em dia nós estamos aqui. Glória a Deus. Deus prometeu que nós estaríamos no podcast. Sim. Nós acreditamos porque nós somos filhos dele, mas a gente ficou nós dois no podcast e está aqui se cumprindo. Glória a Deus. Interessante, é maravilhoso, entendeu? Sim. Que bem, pastores. Assim como o pastor Marcelo, a pastora Daniela estão chegando agora, conhecendo assim a Nação Liberta, né? Quem sabe tem pessoas também que estão nos assistindo, que estão conhecendo, querem saber um pouco mais a respeito da Nação Libertos, né? Acho que está desde 2018, Isso, 2018, né? Aqui em Belém, no auge. E muitas edições já passaram pelo Libertos, muita coisa já aconteceram, muitas vigílias, noites maravilhosas na presença de Deus. Eu sou testemunha disso, né? Pude participar de alguns eventos. E agora, sexta-feira, vai ter uma edição muito especial, né? É um templo novo, né? Sim, recém-inaugurado, né? Da Portas Abertas. E já vai receber esta grande vigília. E eu queria saber do pastor César, né? A respeito do tema, a respeito do subtema, que é eu que sou, o que a Bíblia diz que eu sou, né? E assim, cada noite, cada madrugada é uma madrugada especial, é diferente, né? Eu entendo que cada tema é Deus quem ilumina, é um propósito que Deus está querendo fazer, né? E esse tema, com certeza, deu no seu coração, né? E então fale um pouco para nós, pastor César, também acerca do tema, subtema, né? E a experiência de ter uma vigília agora nesta igreja recém, ou esse templo recém. Pastor, é verdade que né? toda vez que a gente vai para uma casa nova, é uma experiência nova, exatamente, né? Algo novo acontece. E a Porta da Cidade Nova é duplamente nova. É nova para nós e é nova em si, né? A casa recém estreou, né? E é um texto que marcou muito no meu coração. Eu estava em uma conversa com o pastor Marcelo, quando nós concordamos com o tema, não foi, pastor? E o Senhor deu muito no meu coração através de um estudo do que eu estava fazendo, na Bíblia, na palavra do Senhor, de quando o rei da Babilônia ele vai pegar os vasos que eram da casa do Senhor, e o Senhor ele vai castigá-lo por isso, e vai escrever na parede, Mené, Tecal, Parsim. E uma tia, uma senhora, segundo a Bíblia, vai falar assim, olha, eu não sei o que isso quer dizer, não sei o que isso significa, mas existe um hoje que já não é jovem, mas um dia foi jovem e um dia foi homem de Deus. Manda chamar ele, era Daniel. Aí quando Daniel ele vem, já não tão jovem como antes, já não tão novo como antes, ele pergunta, és tu, Daniel?
Isso marcou muito o meu coração. Porque ele não queria saber se ele era o Daniel. Ele queria saber se ele era aquele Daniel ainda. Sim. Que Sim. profetizava, que tinha visão de Deus. Então, por que identidade? Eu sinto que o Senhor às vezes vem comigo lá no SEDAG 2018, que eu morava numa kitnet, não tinha muito bem como comer, como vestir. Então, eu tinha muitos sonhos, mas acreditava e vivia aqueles sonhos. E eu sinto como o Senhor vem pra mim. Ainda é aquele César? Ainda sonha mesmo sem ter? Ainda Amém. projeta mesmo sem possuir? Quem sabe Deus não vem com a senhora pastora e diz, ainda é aquela Daniele que, mesmo quando arde no meu coração para ir para uma festa, que é um lugar que não é para ir, mas me obedece, quebrando paradigmas mesmo. Conhece a minha voz, Conhece ainda a minha conhece, voz. né? Aleluia. E eu sinto que o Senhor ele vem hoje, através de nós, e para fazer amanhã, para perguntar para quem vai estar ali, ainda é você? Sim. Ainda é aquela pessoa, porque o Daniel, o El significa Deus, né? Então ainda é aquele homem de Deus, não é aquela mulher de Deus, ou será que as bênçãos te afastaram de mim? Porque às vezes tem as bênçãos que nos relaxam, né? E como a pastora falou, como os baixos nos ensinam, pode ser que os altos nos deixem ficar um pouco mais relaxados, né? Então a grande pergunta do Livro da Identidade é, ainda é você? Ainda é aquele adorador? Ainda é aquele homem de Deus? Ainda é aquela mulher de Deus? Então isso é no meu coração, pastor. Isso é muito interessante, pastor, porque assim, tem muitas pessoas hoje vivendo do que passou, uma Exato. experiência, Sim. né, há um tempo atrás. Eu pregava, na época que eu cantava, na época que eu orava, mesmo. né? Então tudo isso vai servir para, quem sabe, resgatar vidas, pessoas que ao longo do tempo foram perdendo a sua identidade. Verdade, pastor. Interessante que quando nós estávamos discutindo para definir Acerca o do tema, né? a minha esposa justamente deu a identidade, porque a gente conversa muito em casa. É incrível que na Bíblia a gente tem aqui, por exemplo, tem 300 referências da primeira vinda de Jesus. Sim. Só que nós temos 8 vezes mais da segunda vinda. E é incrível como as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Verdade. Então, por isso que o tema é identidade. Você realmente é filho de Deus? Você realmente está fazendo as vontades dele? Você está seguindo os mandamentos? Porque a identidade, ela quer dizer o quê? É o registro geral. Nosso registro geral é de quem? Nós somos filhos de Deus. Verdade, pastor. Então, quando nós pegamos uma identidade, documento, está lá o nome do nosso pai. Então, nossa identidade é Cristo, é Deus. Só que as pessoas vivem como se ele não fosse voltar. Como se fosse uma promessa que não fosse sendo cumprida. Sim. Então, por isso que ardeu no nosso coração para justamente a gente avivar essa geração, essas pessoas, até mesmo como você falou, pessoas que já viveram muito tempo atrás e acabaram se afastando. Para as pessoas realmente a gente fazer esse avivamento. Verdade. Nós vemos que o mundo, do jeito que está caminhando, Jesus está próximo de vir. Verdade. Porque é catástrofes, é doença, é governos com coisas absurdas. Então, nós temos que nos preparar. Nós temos que preparar a igreja para que as pessoas estejam preparadas, porque nós sabemos que Deus vai levar uma igreja de dentro da outra e o resto vai ficar aqui. Verdade. E sabemos que assim, que o foco sempre foi o mesmo, almas. Almas. Né? Então, você que não ouve, você que está nos assistindo, convide amigos, né? Você, quem sabe, tem algum irmão, um parente que se afastou, quem sabe foi um grande pregador um tempo atrás, né? Alguém que profetizava, mas se afastou, está lá na sua casa, na sua comunidade. Esse ou essa vigília é um momento propício, né? Para levar convidados, convidar 5, convidar 10. Acho que quantos Estão pessoas todos convidados, né? Verdade. né? Se for preciso ficar de fora, a gente fica. Verdade. Mas as Vai ter pessoas que, espaço pra todo os mundo. convidados entrarem Chama Daniel e superlotados, vem, chama chama Daniel. todos os Daniels que estão por aí esquecidos, mas vamos superlotar a casa Verdade, pastor, em nome de e Jesus. fazer algo assim marcante. Não vamos viver a experiência da vigília passada. Não, vai ser algo novo, Vamos viver né? algo novo, uma experiência nova, né? E resgatarmos a nossa identidade em Cristo, né, pastor? Verdade. Sabe? Eu achei interessante como o pastor falou do RG, né? O registro geral. Fala quem eu sou, de quem eu sou filho, Sim. né? Então, identidade é vou descobrir quem eu sou e de quem eu sou, né? A quem eu pertenço. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o endereço da igreja, né? Sim. Vocês que já estão mais que habituados ali, Verdade. né? Porta da Cidade Nova. Que sim, olhe para lá, né? Pra câmera, Sim, e vamos fale lá. ao pessoal onde é que fica, uma referência, horário para chegar, expectativas que podem ter criadas. Deixa Deus Sim. conduzir. Nossa igreja fica na rodovia dos 40 horas, rodovia dos Trabalhadores, entre rotatória do 40 horas e a rotatória do Abacatão. Perfeito. Fica bem próximo do Digital LED.
tá? Vai ter a igreja, portas abertas, a placa com o nosso pastor lá na frente. E a entrada vai ser a partir da... a igreja fica aberta direto, né? Sim. Só que nós marcamos para as 23 horas. Aguardamos todos. Quem quiser pode chegar antes, que a nossa igreja vai estar aberta. E nós vamos estar aguardando todos lá, ansiosos, porque a manifestação de Deus já está aqui presente e lá vai ser bem mais forte. Pastor Marcelo, assim no aplicativo, quem vai pedir aplicativo, já tem a localização da igreja no aplicativo? Sim, tem a localização, se você jogar AD Portas Abertas Cidade Nova. Que bacana. Que vai dar Facilita bastante, né? Muito bom. Ó, não querendo atropelar, né, as programações, mas eu queria avisar pra você de Macapá que no próximo sábado, na vigília que vai estar aí, os pastores vão estar com a gente. Amém. Amém. Vamos Vai estar ser lá. extraordinário, Isso aí foi né? uma Muito- notícia nova agora. né? Dá pra fazer corte pra postar no Rio depois. Pastor Marcelo e a pastora Daniela vão estar conosco aí em Macapá. Não só os nossos pastores que vão estar lá, vão estar também o pastor Joel, vão estar a Débora, o Vinícius, o Felipe e eu, né? Estaremos ali para abençoar a vida de vocês. E o Libertas Macapá também, né? A equipe de lá vai estar presente. A Naila, o Josias, o Hudson, o Cris Serrão, a Beca, o Léo, a Camila, a Ingrid, todo mundo aí na pastora Solange, pastor Salles, na Assembleia de Deus, unção e glória. E você é nosso convidado mais que especial. Amanhã, fogo em Belém. E Eita, sábado que vem, glória. fogo em Macapá, Glória, em nome de amém. Jesus, amém? Jesus. Vai ser tremendo. Meus pastores, queria agradecer muito pela presença de vocês aqui. A hora correu muito rápido. Muito, né? né? Muito rápido mesmo. Nós fomos- que agradecemos o fomos convite. honrados, eu aprendi honrados muito. também. Não que eu já não esperasse muito, mas foi uma Sim, grata sim. surpresa esse programa. Testemunho abençoado. Testemunho abençoado, né? me edificou. É muito bom nós falarmos com pessoas também que são pais, que são já um casal, Tem que experiência, já lideram, tem né? uma Porque nossos experiência, jovens né? precisam de referências, né? Então, eu queria que nós encerrássemos, né, essa oportunidade maravilhosa com o nosso pastor oferecendo uma palavra aos nossos jovens, pode ser um versículo, aquilo que Deus colocar no seu coração. Sim. Você tem algum aí, amor? A pastora que É, que é você- a É, pregadora. eu vou passar a bola para minha pastora, que é... a pregadora, né? Fiquem à vontade. Eu vou, assim, quando nós começamos o nosso coração a arder por esse tema, pela Sim. vigília, né? Eu peguei um versículo aqui que eu acho que é importante para referência para todos Sim. nós, né? A palavra do Senhor fala para nós lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Ele fala assim: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha. Então essa é a mensagem de Cristo para nós. Glória a Deus. Nós somos tudo isso. Como o tema da vigília fala identidade, temos aquele versículo que diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pois a Bíblia está dizendo que nós somos uma geração escolhida, que nós somos sacerdócio real, que nós somos santos, né? Então nós somos peculiares, nós somos especiais e nós nascemos para louvar o nosso Deus, nós nascemos para fazer a diferença, nós nascemos para ser resgatadores de vidas do Glória mundo a das Deus. trevas, nós nascemos para ser luz, para dar destino. Nós não somos pronto-socorro para que você venha, receba um milagre momentâneo e vá embora. Não é essa a vontade de Deus, não é esse o projeto quando você fala libertos. Se fala de libertação, se fala de um novo caminho, de uma nova história. Então, essa é a mensagem de Cristo para nós. Se nós somos escolhidos, se nós somos uma nação, nós somos poderosos em Deus Glória a Deus. para superar, para romper e para vencer. E dessa forma nós vamos levando multidões por onde quer que a gente passe. Essa é a mensagem de Cristo para nós. bênção, né, Que pastor? bênção aí. A gente dá essa palavra poderosa, Coroou, só nos resta, né? coroou. Então nos resta esperar que daqui a pouquinho, né, amanhã, 23 horas, nós veremos uma madrugada que vai certamente transformar nossas vidas. Pastor Marcelo, pastora Daniela. Amém. Muito Amém. obrigada, Amigo, pastor pastores. Rogério, Tamo junto. receba o nosso abraço, nossa gratidão. E é só o primeiro de muitos que nós vamos ter por aí. Eu sei que é o nome de início de uma Jesus. nova jornada. Deus não precisa de um janeiro para nos dar um ano novo, Sim. né? É Deus aí verdade. faz um ano novo cada dia quando Ele quer, na hora que Ele quer. Então saiba, você é amado, você é querido, você é escolhido. Quem sabe hoje na falta de um amor paterno, na falta de um afeto de mãe, na falta de pais presentes, mesmo sendo vivos, se fazem ausentes. Quero que você saiba, como a pastora falou, vós sois, vocês são, você é
amado, querido, Aleluia. escolhido para uma obra muito maior. Queridos, te espero na Vigília Identidade, te aguardo lá, vai ser tremendo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Amém. Jesus. Amém. Abençoe a todos.